Essa música que acabamos de ouvir, uma adaptação do texto de Atos, Atos dos Apóstolos, o início da igreja, e retrata a maneira como a igreja vivia no início, e retrata também o resultado de como a igreja vivia. E queria destacar uma parte dessa letra que diz que a igreja caiu, ou gozava, como dizem algumas traduções, da simpatia do povo. E vamos ver essa noite algumas razões pelas quais a igreja de Atos dos Apóstolos gozava da simpatia do povo. O texto que temos para a base da nossa meditação está em Atos capítulo 2, versos 42, 46 e 47. Está aqui projetado, todos nós podemos acompanhar. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Que a palavra de Deus possa alimentar a nossa alma nesta noite. Se pudéssemos, se formos dar um título para esta meditação desta noite, é essa: na simpatia do povo. E como vimos na música que foi cantada, o modo como a igreja vivia, as atitudes que marcavam aquela comunidade, fez com que ela caísse ou gozasse da simpatia do povo. Mas queria antes falar um pouquinho da nossa realidade atual como evangélicos no Brasil. Alguns números. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística realiza a cada 10 anos o censo geral, a contagem do número de pessoas no nosso país. E nessa contagem algumas perguntas são feitas, dentre elas a igreja que as pessoas, a religião que as pessoas acreditam, a religião que as pessoas seguem. E segundo o IBGE, entre os anos de 2000 e 2010, o número de evangélicos do Brasil aumentou 61%. O último censo, que foi realizado há 9 anos atrás, registrou o número de 42.310.000 evangélicos. Na época, aproximadamente 22,2% da população brasileira. Mas esse mesmo censo também apontou o número de pessoas que se declaram ateias, 8% da população. Apontou também outro dado, o número de pessoas que não frequentam mais igrejas, os sem igrejas, ou chamado de desigrejados, 2,2% da população. Isso foi há 9 anos. Se for realizado um novo censo no ano que vem, nós veremos que todos esses números terão aumentado de maneira assustadora. Pesquisadores do IBGE acreditam, mesmo não tendo sido realizado ainda um censo depois do de 2010, que se a projeção do crescimento de evangélicos no país se mantiver em aproximadamente 20 anos, é possível que a maioria da população brasileira seja formada por pessoas evangélicas. Agora nós vamos fazer uma comparaçãozinha com a igreja de Atos. 42.310.000 pessoas. Lucas diz que no dia que o Espírito Santo desceu, havia mais ou menos, aproximadamente, entre homens e mulheres, 120 pessoas. A descida do Espírito Santo, ela promoveu uma metamorfose.
uma transformação. O que é metamorfose? Transformação de um ser em outro. Mas no caso das pessoas que estavam lá, como é que foi essa transformação de um ser em outro? Paulo fala isso muito bem no texto de Romanos, ele escreveu mais tarde. Essa metamorfose foi pela mudança de mente. O texto lá de Romanos 12:2 fala isso. Sede transformados. E a maneira como se é transformado é pela renovação, pela mudança de mente. Essa mudança de mente, o que é isso? A ação de mudar de ideia ou pensamento. Você tem uma ideia, mas a partir de agora você tem outra ideia, você mudou de ideia. Deixar de acreditar em uma coisa e para adotar uma nova crença. Tem uma técnica aí muito boa, eu recomendo, viu, pastor Denis? O Pilates. Pilates. A pessoa que inspirou essa técnica, o Joseph Pilates, ele disse, dentre muitas frases, que a mente molda o corpo. A mente molda o corpo. No caso da igreja de Atos, essa mudança de mente que foi promovida pelo Espírito, ela moldou a crença da igreja. E, consequentemente, essa crença, ela redundou em quê? Em novas atitudes. Entendem? Como diz Lourenço Sellerheger. Percebe? A crença moldou a mente da igreja. E essa mente redundou em quê? Em novas atitudes. Como resultado dessa mudança de mente, o que houve? Houve uma capacitação ou qualificação da personalidade dos discípulos. E o reflexo, irmãos e irmãs, nos relacionamentos interpessoais foi visível. Nós vamos ver alguns exemplos de como essa mudança de mente impactou aquela comunidade. E ali ficam os exemplos para o resto da história da igreja. E a primeira atitude que refletem uma mudança de mente da igreja, e essas atitudes fizeram com que a igreja caísse na simpatia do povo. É esta aí, do povo para o indivíduo. É o caso de Filipe. Lembram de Filipe, o evangelista? Filipe estava pregando para multidões. Estava na cidade, pregando para multidões. Mas eis que de repente ele é direcionado pelo Espírito para onde? Para uma estrada deserta. E quem estava nessa estrada deserta? Uma pessoa, um etíope. O Espírito conduz Filipe para lá, Filipe prega para ele, aquela pessoa entende, Filipe conta a história do Evangelho, porque o Evangelho, irmãos, o Evangelho, as boas novas, mas as boas novas é história, é uma história, a Bíblia conta a história da salvação. É uma dificuldade, por isso que muitas pessoas não entendem, apesar de anos de igreja, as pessoas não conseguem conectar o Antigo com o Novo Testamento, porque elas não entendem que a Bíblia conta a história da salvação. Elas não entendem porque o primeiro livro que foi escrito não é Gênesis. Gênesis está ali por uma questão didática, né? Mas Filipe conta a história para aquele etíope, a história da salvação. Ele entende, ele é batizado. Filipe batiza ali mesmo. Depois nós não ouvimos mais falar, Lucas não fala mais nada sobre o etíope. Então, desse fato de que Filipe pregava para multidões e prega para uma pessoa, o que nós podemos tirar de lições para aí? Filipe era uma pessoa que não tinha dificuldade de lidar com a multidão.
mas ele aprende a valorizar uma pessoa. Filipe era acostumado a ser ouvido por muitos, mas ele deixa a cidade e vai para um lugar deserto. Filipe foi conduzido do cenário de uma evangelização bem-sucedida, que era a cidade, que eram as multidões, para outro cenário que parecia inapropriado. Quem atendia a multidão passa a atender uma pessoa. Filipe sabe falar, Filipe sabe responder, mas Filipe também sabe ouvir. Filipe tem alegria em batizar milhares, mas ele se regozija em batizar apenas uma pessoa. A outra atitude que reflete essa mudança de mente, que fez com que a igreja caísse na simpatia do povo, é esta: o primeiro aprende a ser segundo. Aí estão as referências. É o caso, a história conhecida de Barnabé e Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo tem um encontro com Jesus, mas como a fama dele era muito ruim na igreja, por causa da perseguição que ele promovia, ele assistiu à morte de Estevão, ele passou a ser rejeitado pelos irmãos. E quem vai atrás de Paulo? Barnabé. Barnabé vai lá onde Paulo está. Foi Barnabé quem apoiou Paulo antes de qualquer um. Barnabé vai ao encontro de Paulo, convida Paulo, apresenta Paulo para os líderes da igreja. Foi Barnabé quem viajou até Tarso, né? Convidou Paulo para o ministério. Paulo aceitou. Sabe o que aconteceu? Os dois se mandaram para Antioquia. Eles passaram um ano inteiro lá. Foi Barnabé, em obediência ao Espírito Santo, quem acompanhou Paulo na primeira viagem missionária. O Espírito disse: separem-me Barnabé e Saulo. Atos 13, 2. Vejam bem, irmãos. Barnabé era mais antigo do que Paulo na igreja, correto? Sim ou não? Só que hoje nós já conhecemos a história, né? Quem se destacou mais na história do cristianismo? Paulo. Aí é que está. Aí é que está. Barnabé, que era o primeiro, ele aprendeu a ser o segundo. Antes de um episódio, nessa primeira viagem missionária, com um cara chamado Elimas, que era um mágico, Lucas, quando se refere aos dois, ele fala Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Depois desse episódio, quando Paulo tem uma conversa esclarecedora com Elimas, Lucas muda a perspectiva. É só observar em várias referências no livro de Atos. Agora é Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Aquele que era o primeiro, ele passou a ser o segundo. Barnabé era mais antigo na igreja, mas foi ele quem deu abertura para Paulo desenvolver-se. Barnabé, como era um homem cheio do Espírito Santo, percebeu que o ministério de Paulo teria mais alcance do que o ministério dele. Uma terceira atitude que é resultado de uma mudança de mente. Tudo isso é relacionamento, pessoal, que nós estamos falando aqui, não é isso? Relacionamento entre pessoas. Quando se fala no livro de Atos, geralmente se prega, em muitas igrejas, só se refere àqueles feitos miraculosos que aconteceram, que são verdadeiros. Mas essas questões, elas ficam perdidas, porque elas estão nas entrelinhas. Essas questões de relacionamento à igreja. A terceira atitude, ao invés de vingança, graça. Isso é um fato curioso. Esse episódio lembra quando Lucas escreve Atos, ele fala aí em Pedro e João em Samaria.
O que aconteceu? O Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre os samaritanos, mas quando Pedro e João vão lá, o Espírito se derrama sobre os samaritanos. Mas isso nos lembra outro fato. O mesmo Lucas que escreveu Atos, né, escreveu o Evangelho. E houve um episódio, Jesus, quando estava indo para Jerusalém, já para a crucificação, ele passou na terra dos samaritanos e ele queria preparar a ceia. E ele disse: vão na frente, preparem o caminho, preparem o ambiente, preparem a sala, preparem o cenário. E nessa ida, quem foi lá? João e Tiago. O que aconteceu? Eles foram, pediram permissão para alguma sala onde eles pudessem preparar a ceia, mas os samaritanos negaram. Sabe o que eles disseram para Jesus? Se o Senhor queria que eles orassem para descer fogo do céu para destruir os samaritanos. Vocês sabem da rixa que havia entre os samaritanos, né? Não é isso? Judeia, Galileia. Para se ir da Judeia para a Galileia, quem estava no meio? Samaria. E geralmente o judeu, quando ia do norte para o sul de Israel, ele dava essa volta, porque ele não queria passar por Samaria. Jesus propôs exatamente isso para a ceia, mas os samaritanos negaram, e eles disseram: vamos orar para que o fogo do céu destrua. Jesus disse: não. É muito significativo de que os mesmos discípulos, agora no caso João está nos 2 episódios. Agora no caso de Atos, quem está com ele é Pedro. É muito significativo que o Espírito Santo só se derramou sobre os samaritanos quando os discípulos, os mesmos, foram lá orar por eles. Relacionamento. Uma outra atitude, como resultado da mudança de mente, que fez com que a igreja caísse na simpatia do povo: a verdade com frases abertas. Uma frase pensada do irmão Roberto, que fez a música para o irmão Erasmo. Você, meu amigo de fé, né? Você que me diz as verdades com frases abertas. Em Atos, as verdades eram ditas com frases abertas. Um episódio muito conhecido de Ananias e Safira. Como havia muitas pessoas carentes, o que a igreja fez? A igreja fez um fundo comum, um fundo para atender os necessitados. E pessoas que tinham propriedades venderam suas propriedades e depositavam, o texto diz que eles depositavam dinheiro aos pés dos apóstolos, os apóstolos que administravam esse fundo comum. Barnabé foi um desses. Barnabé tinha uma propriedade, vendeu e levou e depositou aos pés dos apóstolos. Outros irmãos fizeram isso. Ananias e Safira, um casal, fez isso também. Esses crentes, eles eram sinceros, verdadeiros para com Deus, mas também verdadeiros para com o próximo. Os negócios, né? Isso lembra os negócios. Os negócios, a venda. Pessoas que trabalham com venda. Não apenas negócios de venda, mas N prestações de serviços. As declarações de imposto de renda que são forjadas. Essas questões que nós estamos falando, todas são de relacionamento na igreja de Atos. Mas essas coisas dizem respeito a nós, né? E as pessoas estão vendo. Assim como as pessoas daquela época estavam vendo como é que essas questões eram tratadas. Por isso que a igreja caiu na simpatia do povo. Essa influência de Ananias e Safira, ela poderia manchar,
prejudicar o crescimento, prejudicar a unidade da comunidade de cristãos que estava começando. Se a mensagem de Cristo deveria alcançar o mundo inteiro, era preciso ter pureza de propósito e de mente. E a última atitude que nós podemos observar, como resultado dessa mudança de mente que fez com que a igreja caísse na simpatia do povo, apoiar é preciso. Tolerar também, podemos dizer. Apoiar, tolerar, suportar é preciso. Suportar no sentido de suporte, de apoio. Isso aconteceu com 3 pessoas: Barnabé, Paulo e João Marcos. Foi na primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé levaram João Marcos junto. E Lucas diz que João Marcos, no momento, em outras palavras, ele abandonou a viagem. Marcos deixou a equipe. O senhor sabe por que Marcos deixou a equipe, pastor Joel? Alguém sabe? Eu também não. Por quê? Lucas não diz. Ele só diz isso. Marcos retornou, Marcos deixou. Provavelmente Marcos voltou para Jerusalém. Paulo deve ter pensado: eu vou te pegar, cara. Paulo deve ter ficado furioso com ele. Tu vai me pagar. Foi concluída a primeira viagem missionária, houve a segunda viagem missionária. Aí Barnabé: Paulo, vamos levar João Marcos? Não. Ele não é qualificado para a viagem. Ele é furão. Tem síndrome de japonês, que fura, que fura, que fura. Resultado: criou-se uma divergência entre Paulo e Barnabé. Barnabé disse: ah, é? Vem cá, João. Se mandou com João para Chipre. Paulo chamou Silas, foi para a Síria. Se separou. Mas João Marcos teve uma segunda chance, né? Esse mesmo episódio que marca não sei se essa palavra existe, mas eu vou usar, se não for, é o neologismo, viu, professora? Sei lá, a detonada que Paulo deu em João Marcos, é o mesmo episódio que marca a segunda chance. E quem deu a segunda chance para ele? O cara que era chamado o homem da consolação. Barnabé, mais uma vez Barnabé. Nós não sabemos, Lucas não resiste aos detalhes da viagem de Barnabé e João Marcos. Mas Barnabé fez um bom trabalho, depois nós vamos saber por quê. Um bom trabalho de discipulado com João Marcos. Barnabé, o encorajador. Desde então, Lucas não resiste a mais nada negativo sobre João Marcos. Nada. Não temos mais nada. E a prova disso que Barnabé fez um bom trabalho com João Marcos está onde, irmãos? 2 Timóteo 4:11. Esse episódio, nessa carta que Paulo escreve para Timóteo, ele já está perto de morrer. E sabe quem é que ele pede para levarem para perto dele? Quem? Imagina quem? Marcos. Quem estava com ele? Lucas. Parece que Lucas protegia João Marcos, né? Lucas estava com Paulo nesse episódio de Timóteo. Só Lucas está comigo. Me traz João Marcos porque ele é muito útil para o ministério. Então, irmãos, estas são as atitudes que nós observamos naquela comunidade,
como resultado da mudança de mente, como resultado da metamorfose produzida pelo Espírito Santo, que fez com que aquela igreja caísse na simpatia do povo. Certo, mas o que isso tem a ver conosco? Tudo, como eu falei, são relacionamentos. Quais são as aplicações que nós podemos tirar desses episódios? Quais são as lições? No caso de Filipe e Eunuco, Filipe estava em Samaria, onde tinha multidão, ele foi para um lugar deserto, onde tinha uma pessoa, e ele, com o mesmo entusiasmo, o mesmo vigor, ele saiu de onde ele estava pregando, num cenário onde ele estava sob holofotes, e foi pregar para uma pessoa. Essa atitude, ela mostra que o critério de sucesso de Deus é o contrário do nosso. Qual é o nosso critério de sucesso? Vamos falar aqui de uma empresa. Quando é que a gente percebe que a igreja está tendo sucesso? Uma empresa. Se bem que tem igreja que parece empresa, desculpe o trocadilho. Como é que uma empresa está tendo sucesso? Quando ela começa a criar filiais, quando ela começa a criar o número de funcionários, quando ela começa, os números de fornecedores aumenta, o seu lucro, o seu faturamento vai aumentando. Esse é o critério, de sucesso que nós, não é isso? E nas igrejas não é muito diferente. Um pastor encontra o outro, quantos membros tem sua igreja? Esse é o critério de sucesso que nós... Mas esse critério, irmãos, ele é do mundo, O mundo que eu falo aqui é o mundo mesmo que se opõe contra Deus, que a Bíblia usa a palavra mundo em vários sentidos. Esse critério, ele é mundano. O reverendo Joey vai falar. Ah, sim, porque a primeira pergunta é quantos membros tem a sua igreja? Aí a segunda pergunta é qual o orçamento da sua igreja? Pelo orçamento, o cara que perguntou vai deduzir. Essa igreja tem gente de grana ou essa igreja só tem liso. Esse é o critério de sucesso que nós adotamos. Mas essa atitude de Filipe de deixar uma multidão para atender uma pessoa tem tudo a ver conosco. No nosso trabalho, na nossa escola. Quantas pessoas em nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, estão esperando uma atenção? Quantas pessoas estão esperando que alguém apenas ouçam a sua história? Alguém sente com elas e ouçam a sua história. Quantas pessoas? Quantas pessoas têm tirado a vida porque não acharam ninguém que escutasse a sua história? Quantas pessoas estão pensando em tirar a vida porque não conseguem achar ninguém que escute a sua história? Esse curso de aconselhamento cristão, ele chega numa hora apropriadíssima. É isso. É deixar a multidão para se concentrar em uma pessoa. Aconselhamento, capelania escolar, capelania hospitalar, capelania prisional. É isso. É muitas vezes deixar aquilo que nos enche os olhos, a multidão nos enche os olhos. Mas se formos ver nos evangelhos, isso aí é outro momento, as multidões geralmente atrapalhavam as pessoas que queriam ter um encontro com Jesus. Geralmente, a multidão atrapalha, tem hora. É atender aqueles que muitas vezes ninguém dá importância. Missão entre os indígenas. Quantas vezes esse pastor, nosso pastor, não recebeu? Deve ter recebido mensagens. Para que investir dinheiro, tempo? Eles nem são, índio não é gente. Eles nem são regidos pelo Código Civil. São aqueles que são invisíveis, porque são considerados uma das etnias perdedoras.
no processo de colonização brasileira. Os índios são considerados, juntamente com os pretos, as etnias perdedoras da nossa colonização, por isso são pessoas que têm menos importância na nossa sociedade muitas vezes. E os índios mais ainda. Que valores, irmãos? O que esses discípulos fizeram não foi nada de novo, nada diferente do que eles viram, do que eles ouviram Jesus fazer. Nada foi diferente. O que eles fizeram foi o que Jesus ensinou, foi o que Jesus fez com as pessoas. Eles estavam ali vendo. Foi isso. As pessoas que eram invisíveis na sociedade foram muitas essas pessoas com quem Jesus se encontrou. Quais são os valores? Se são valores, essas atitudes refletem valores. E esses eram os valores que aquela igreja tinha. Esse episódio de Filipe e Eunuco revela o quê? Um valor: humildade. A humildade de Filipe de reconhecer que ele não era o bambambam, que ele não era o bonzão, que ele poderia se humilhar para falar apenas para uma pessoa que ninguém nunca ia saber, nem nunca ia saber. Humildade, também a obediência, porque foi o Espírito Santo que conduziu, que falou para Filipe ir atrás daquela pessoa. A aplicação para essa atitude de Barnabé para com Paulo: primeiro aprende a ser o segundo. Paulo registrou isso mais tarde, né? Eu acho que Paulo, ele ia vendo essas coisas acontecer e ia guardando, anotando, né? E anotando. Depois isso gerou as epístolas, as cartas. E uma delas ele diz: olha, ninguém pense nada além, mas também não pense aquém de si mesmo. Você não é melhor do que ninguém, mas também você não é a pior das pessoas. Em outras palavras, foi isso que Paulo disse. Essa atitude de Barnabé para com Paulo: não pense nada além nem aquém de si mesmo. Barnabé era mais antigo do que Paulo, mas Barnabé abriu as portas da igreja para Paulo. Barnabé percebeu que o ministério de Paulo, teria muito mais alcance do que o dele. Isso não gerou crise, isso não gerou ciúme, isso não gerou perseguição de Barnabé contra Paulo. Não é fácil abrir de uma posição já conquistada. É fácil? Em favor de quem vem chegando. Isso não é só na igreja, não, é no trabalho também. Uma pessoa que vem chegando com aquele potencial, geralmente quem está há mais tempo se sente ameaçado. A primeira oportunidade, ele pisa na pessoa. Eu estou falando de crentes que estão nas igrejas aos domingos. O lugar é meu filho. Eu ralei muito para eu estar aqui. Ninguém vai tomar. Essa é a pessoa que no domingo estava: oh, Jesus. Oração silenciosa, tem muito barulho, vamos orar silenciosamente. Daqui não sai, até uma musiquinha, uma marchinha, né? Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Virou até uma marchinha de Barnabé, antes de tudo, acolheu. Olha, antes de Barnabé tomar essa atitude, houve uma mudança na mente. Ele acolheu Paulo no coração. Barnabé não estava jogando para a plateia. Barnabé não queria ganhar ponto com Tiago, com Pedro, com os líderes da igreja, não. Nesse episódio, nessa atitude de Barnabé para com Paulo, que valores nós vemos? Jesus demonstrou isso. Mais uma vez, a humildade está aí. Humildade. Mas também, outra característica de Barnabé, a bondade. Era um homem bondoso. Por isso que ele era conhecido como encorajador. No episódio de Pedro e João lá em Samaria, estão lembrados?
que só quando eles oraram, o Espírito Santo desceu sobre os samaritanos, e que tempos atrás eles tinham pedido queriam que fogo do céu descesse para destruir os samaritanos. É possível que eles quisessem aproveitar aquela oportunidade, né? João estava nos 2 episódios, principalmente João, quisessem aproveitar aquela oportunidade para colocar todo o ranço que eles tinham contra os samaritanos. Eles andavam com Jesus, ouviam Jesus, viam Jesus agir, mas o ranço continuava. Acontece conosco também. Sabe por que essas coisas acontecem? As pessoas, muitos anos de igreja, mas elas dobram a esquina da igreja aqui, para não falar com outras, porque elas racionalizaram algumas coisas do Evangelho. Sabe o que é racionalizar? É isso que elas fizeram. Elas pegam aquilo que é do Evangelho, uma parte que lhes é conveniente. O que vai de encontro aos seus defeitos, elas deixam de lado. E esse é um dos maiores problemas, né? De pessoas que não se bicam em igrejas. Mas isso é reflexo da sociedade, porque aí fora é assim. Isso começa desde as criancinhas, desde o ensino fundamental, galera do médio. Desde o ensino fundamental já tem criança que não vai com a cara da outra. Mas as pessoas vão reproduzindo, e às vezes esses modelos, as crianças veem quem? Em nós. Muitas vezes há problemas de relacionamento em igreja e os filhos estão vendo. Mas geralmente os jovens é que são usados, geralmente, como é que a pessoa quer culpar a outra, não quer, bode expiatório. Juventude, sabe quem é que divide a igreja? São os adultos. Os adultos é que dividem a igreja. Os adultos é que falam mal do pastor na hora do almoço e a galera ia ouvindo. Os adultos é que deixam de dar o dízimo porque não vão com a cara do pastor, porque não concordam com a visão missionária da igreja. Não são os jovens, não. Somos nós. Os adultos é que deixam de frequentar as igrejas porque não querem mais se submeter a uma comunidade local. E os filhos estão vendo, mas na hora a gente só bota a culpa na galera. Essa ida de Pedro e João lá em Samaria, ela revela uma continuidade do trabalho em equipe. Percebem? Filipe estava lá, correto? Filipe estava em Samaria. Depois ele foi encontrar o etíope no lugar deserto. Depois, quem deu continuidade? Pedro e João. Trabalho em equipe, sem crise, sem mimimi, ou como dizia a FHC, sem nhenhenhen. Esse episódio de Pedro e João em Samaria, nos leva à seguinte pergunta: nós somos agentes de juízo ou vingança, ou somos agentes da graça de Deus? Isso no nosso trabalho, na nossa escola, com seu chefe, com sua chefe, com seu sócio. Aqui, somos agentes de quê? O que é que alimenta muitas vezes nossas atitudes em relação às pessoas? É a vingança? Ou é distribuir a graça de Deus? O episódio de Ananias e Safira, sobre João e Pedro e João em Samaria, mais uma vez a humildade aparece. Eles reconheceram. Outro valor também, a benignidade. Benignidade é um fruto do Espírito.
A verdade com frases abertas. O episódio de Ananias e Safira. Por que eles agiram assim? Por que Ananias e Safira? Provavelmente necessidade de aceitação. Queriam ser aceitos pela comunidade, mas não havia integridade. Aí forjaram a situação. Todo mundo está fazendo, vamos fazer também. Assim nós vamos ser vistos, assim o pastor vai nos ver, assim nós vamos ser aplaudidos. Provavelmente, necessidade de aceitação, necessidade de estar em evidência. Quando eu estou falando aqui, vamos pensando na igreja e no nosso ambiente de trabalho e na escola também, viu? Porque é tudo integrado. Vida espiritual não existe. Não existe vida espiritual. Sabia disso? Não existe. Existe vida. Existe a área espiritual, mental, física, emocional. São áreas de uma coisa só, vida. Por isso, o que nós estamos conversando aqui não é só coisa para o ambiente religioso, não. É para o dia a dia. Por isso que aquela igreja caiu na simpatia do povo. Ananias e Safira, você acha a necessidade de estar em evidência, de serem aceitos pela comunidade? Se é assim, se agimos assim, nós passamos a acreditar que os fins justificam os meios. Não, o fim é bom. O que eu quero fazer é uma coisa boa. O meio não tem problema, desde que é aquela frase lá, Deus escreve, ainda usa a frase, ainda bota Deus no meio da bagaceira. Deus escreve certas por linhas tortas, né? O problema é que este mal se volta contra nós mesmos. Sabe por quê? Porque as pessoas percebem. As pessoas não são burras. As pessoas percebem quando a gente age porque quer estar em evidência, porque quer ser reconhecido, porque quer ser aplaudido. Além de Deus, que desse ninguém esconde nada. As pessoas percebem, as coisas se voltam contra a gente mesmo. Uma observação sobre esse episódio de Ananias e Safira. Esse episódio parece, como Lucas registrou, que outras pessoas ouviram a conversa de Pedro com Ananias e depois com Safira. Só que esse era um problema que poderia afetar a igreja inteira. Sabe onde é que eu quero chegar? Os problemas que muitas vezes as pessoas têm de relacionamento entre elas mesmas e querem que o pastor resolva. As pessoas criam suas próprias confusões, seus angus, e depois vai choramingar, zapear no telefone do coitado, querendo uma resposta, uma solução para o problema. Para esse tipo de problema, a atitude é outra. Qual é a atitude quando duas pessoas se desentendem? O que o Evangelho diz? Foi ensinado pelo próprio Mestre. O que ele diz? Tratar com a pessoa. Se não resolver, o que faz? Chama uma testemunha. Se não resolver, o que faz? Chama mais uma. E se não resolver? E depois, leva para a igreja. É o seguinte, se vocês brigarem, resolvam entre vocês, não vão envolver o pastor, não. Quem plantou seu abacaxi que descasque, cidadão? O problema de Ananias e Safira era diferente. Poderia atingir a igreja inteira. Se tornou público, mas poderia atingir a igreja inteira. O que as pessoas que nós queremos é sempre alguém para nos tutoriar, ser nossos tutores. Isso quando a gente apronta, né? Aí sabe ir atrás do pastor.
Nesse episódio, foi só uma observação que me veio à mente, mas que acontece demais. Acho que aqui não acontece isso. Os valores nesse episódio de Ananias e Safira: sinceridade, integridade. E o último valor que nós vemos na atitude no episódio, Paulo, Barnabé e João Marcos: é preciso apoiar, é preciso tolerar. Esta semana, o Ricardo Bochar, jornalista muito conhecido, deu um pequeno show na Band News. Mas não foi, ele não cantou, ele não apresentou uma peça de teatro, não. Ele deu um chilique no ar. Estavam noticiando sobre o episódio lá do Rio de Janeiro, do triste episódio, a tragédia do centro de treinamento do Flamengo. E passaram um papel para ele que tinha uma informação, só que a informação estava equivocada. Aí o homem, como diz na Bahia, subiu ou desceu das tamancas. Quem estava assistindo ouviu, quem estava na internet viu ele gesticulando, gritando, e o programa voltou, foi para o intervalo, voltou, o outro companheiro dando sequência e ele brigando com uma pessoa que às vezes não aparece, era uma mulher. E pela leitura labial, eu botei em câmera lenta, parece que ele xingou alguns palavrões. A galera caiu em cima do Bochar por causa disso. Sabe o que foi que ele disse? Sabe qual foi a resposta dele? Se pisou na bola, o couro come mesmo. Essa questão virou uma... Lucas não resista, mas ficou um ressentimentozinho entre Paulo com João Marcos. Ficou. E provavelmente com Barnabé. Nós vivemos num momento em que isso está cada vez mais aflorado, porque hoje todo mundo é um jornalista de plantão. E hoje você não pode dar mais uma opinião sobre um prato de comida que vira uma guerra. A questão mais recente são essas eleições. Muitas vezes se diz, pessoal, passou. Não passou não, galera. Não passou não, viu? É porque é o seguinte, historicamente o acirramento vem aumentando no país. 2010, principalmente, 2010, 2014, não passou. Não passou não. A prova é quando as coisas realmente começarem a acontecer. Porque a maneira como foi tratado, né? E eu estou falando isso no nosso meio. Os dois lados, né? As mentiras, as notícias sem verificar a fonte, replicadas à exaustão, e depois as pessoas querem assim, não, 28 de outubro acabou, não acabou tudo, está piano. Não é assim não. A prova é que está aí. Ninguém pode dar uma opinião sobre nada. Quem apoia determinada pessoa é o seguinte, tudo que ela faz, você vai e defende. E o que não apoia, sempre critica, não é verdade? Não se vê mais a maturidade. Não, eu apoio, mas tem coisa errada. Não, eu não apoio, mas tem coisa boa. O pastor Edgar pregou aqui há poucos dias, pastoreou lá em Pernambuco. E no sertão de Pernambuco as coisas são bem peculiares, né? E tinha uma irmã que era mal vista lá na igreja. O pessoal falava muito mal dos defeitos dela. Até que um dia ela chegou na frente do pastor e disse, e abriu a boca, literalmente. Olhe meus dentes. Ele não entendeu. Olhe meus dentes. Sim, irmão, o que é que a senhora quer dizer? Será se meus dentes todos estão podres? Será se não tem nenhum que se salve? O que ela queria dizer? Será se eu não tenho nenhuma qualidade? Aqueles que não votaram no nosso presidente, será se esse homem não tem nenhuma qualidade? Esse é apenas um exemplo.
Eu já vi publicações em redes sociais da pessoa dizendo assim: se for preciso, eu rompo até a amizade. Um botou, e o outro disse assim: eu já rompi com vários. Esse é um exemplo, mas essas intolerâncias, elas acontecem também no seio das famílias, entre os cônjuges, entre pais e filhos, e essas coisas vão corroendo, né, os relacionamentos no dia a dia, vão acabando o encanto, as intolerâncias, os defeitos sempre são replicados, relembrados. Talvez Marcos tenha recebido a notícia ruim. Lembra da primeira viagem que ele abandonou? Lucas não diz, mas talvez Marcos recebeu uma notícia ruim. Não sabemos. Alguém da família, algum problema. Talvez ele teve um problema de saúde íntimo que ele não queria revelar e ele abandonou a viagem. Talvez Marcos não tivesse maturidade. Percebeu, não, isso aqui não dá para mim, eu vou embora. Não importa. Ele precisava de apoio, e ele teve apoio. Essa questão de Paulo, Barnabé, essa briga, revela o quê? As diferenças de pensamento. É nas diferenças de pensamento que se há crescimento. Essa é uma das belezas da democracia. É uma das belezas. A diversidade de ideias. Tem um dramaturgo brasileiro, que é muito falado, atribui-se uma frase a ele, eu não estou lembrado o nome dele agora. Nelson Rodrigues: toda unanimidade é burra. É só olhar o grupo de pessoas que Jesus montou para andar com ele 3 anos, a diferença que era de personalidade, de origem deles. Diversidade. Diversidade é que há o crescimento. Marcos é o cara que deu a volta por cima. Sabe por quê? Porque ele foi apoiado. E vocês sabem quem é esse Marcos, né? Simplesmente o autor do Evangelho de Marcos. Não foi Mateus o primeiro que está escrito. Ele está organizado. O primeiro evangelho escrito? Marcos. João Marcos. Aquele que não tinha maturidade, aquele que era inseguro, aquele que abandonou. Provavelmente do evangelho dele, Mateus, Lucas e João pegaram os subsídios para escreverem seus evangelhos. Evangelho objetivo, provavelmente tinha como público-alvo o povo romano. Por isso a linguagem de Marcos é objetiva, é clara, é rápida. Só tem 16 capítulos. Longanimidade, temperança são valores que podemos tirar desse episódio de Paulo, Barnabé e João Marcos. Quais os resultados? Como eu falei inicialmente, nada nas atitudes dos discípulos foi diferente do que eles viram Cristo ensinar e fazer. A doutrina dos apóstolos que o texto fala, essa doutrina, eles estavam firmados na doutrina dos apóstolos. Mas quem era a doutrina dos apóstolos? Quem era? Cristo. Os primeiros cristãos estavam fundados na doutrina dos apóstolos, e os apóstolos estavam fundados em Cristo. Sabe por que eles estavam fundados em Cristo? Porque Cristo, ele é a verdade sobre Deus e a verdade sobre nós mesmos. Jesus é ao mesmo tempo a verdade sobre Deus e a verdade sobre nós. Jesus é a verdade sobre Deus porque ele mostra quem Deus é. E ele é a verdade sobre nós porque ele mostra como nós devemos ser. Aí nós temos os resultados da ação do Espírito na vida das pessoas. Os exemplos dos irmãos da igreja de Atos refletem uma transformação, uma mudança de mente. Essa mudança foi operada por quem? Pelo Espírito Santo.
a partir dessa mudança de mente, novas atitudes foram tomadas. Atitudes diferentes das pessoas que não conhecem a Cristo. E qual foi o efeito dessas atitudes? A igreja gozava da simpatia do povo e dia a dia a igreja ia aumentando, iam sendo acrescentados os que seriam salvos. Isso nos leva à pergunta: e nós? Tudo que nós ouvimos é sobre relacionamento entre pessoas. Tudo se aplica à nossa realidade, ao nosso dia a dia. Nós falamos no início do número, do crescimento de evangélicos no Brasil. Eles mostram o nosso crescimento numérico. Mostram que talvez nós venhamos a ser maioria nesse país. Mas isso tem algum reflexo no dia a dia? A qualidade dos relacionamentos das pessoas fora, isso é refletido pelo aumento do número de evangélicos no país? Falam muito mal dos políticos, mas os políticos, eles são reflexos do seu povo. Aquelas pessoas que estão em Brasília, que estão no Karnak, que estão na Câmara de Vereadores, elas não são de outro planeta. Elas são daqui. São reflexo do que nós somos. É evidente que quando falamos isso é de uma maneira geral. Mas as nossas lideranças refletem quem nós somos no dia a dia. Sobre elas nós nem precisamos falar nada. Esse aumento do número de evangélicos, tem algum reflexo nos ambientes dos negócios, nas relações entre patrão, empregado, chefe, subordinado, colegas de trabalho, colegas de sala de aula, nas igrejas, nas próprias igrejas onde se fala de Deus o tempo inteiro. No caso de convivência na igreja, parece que essas atitudes de fora, elas são trazidas para cá. E aí gera um círculo vicioso, daqui se leva para fora. Porque a pessoa racionaliza a fé, os ensinamentos, ela só cumpre aquilo que lhe agrada. E assim ela passa a vida inteira na igreja. Passamos a vida inteira na igreja. As atitudes refletem os nossos valores. Nós somos aquilo em que nós acreditamos. Nossa mente, lembram da frase do Joseph Pilates? Nossa mente molda o nosso corpo. Nossa mente molda as nossas atitudes. Nosso maior inimigo não são as outras pessoas. Nosso maior inimigo é nós mesmos. E o maior inimigo sou eu mesmo. Enquanto nós ouvimos essa canção, nós vamos refletindo sobre essas atitudes da igreja de Atos que fizeram com que aqueles irmãos caíssem na simpatia do povo. O que nós ouvimos aqui não é para pensarmos na outra pessoa, não, que pena que fulano não está aqui, não, é para nós, Nossos relacionamentos, aqui, para os lugares onde nós vamos amanhã de manhã, o trabalho, a escola, a faculdade. É nisso que nós vamos refletindo, nesses exemplos que nós vimos, de Filipe, de Barnabé, Ananias e Safira, Paulo, Barnabé e João Marcos, Pedro e João.